Olá pessoal, mais uma edição do Tecnopod, o podcast do portal Tecnovest. A Tecnovest, que é um site que trabalha com tecnologia, informação, conteúdos excelentes, textos, vídeos, podcasts e o nosso podcast, o Tecnopod. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante no mundo digital, que é sobre a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Eu sou Gustavo Braz, produtor de conteúdo também. Eu faço as tirinhas do Pinico Cínico. A tirinha se encontra no Instagram, o Pinico Cínico, e ela todos domingo aparece no site da Tecnovest. Conosco está o nosso convidado que vai tratar do assunto, o Lucas Vieira. O Lucas ele é gerente de produtos da Solute desde 2014, pós-graduado em gestão empresarial pela Universidade Católica Dom Bosco, com extensão em gerência de produtos pela Faculdade Getúlio Vargas. Grande entusiasta e incentivador das novas tecnologias e suas aplicações na área de segurança e autenticação digital. Lucas atua na elaboração de estratégias e planos para atingir os objetivos da empresa, além das práticas de desenvolvimento e de gestão de produtos. Lucas, é contigo. Oi, obrigado, Gustavo. Obrigado a quem está nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando sobre esse assunto, né, que é de extrema importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Alta de tráfego de informações na internet muito por conta do home office, né? E a gente é muito de extrema importância falar sobre esse assunto agora, da forma que a gente está vivendo o novo, o normal, né? O que tu pode falar para a gente sobre a lei de número 13.709 de 14 de agosto de 2018, é isso mesmo? A Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela teve um passo, né, muito grande nesse ano. O governo federal acabou liberando mesmo, apesar das especulações, né? Esperava-se que ela fosse prorrogada. Então havia uma especulação muito grande, né, sobre a prorrogação do LGPD. Até um dia antes, na verdade, da aprovação dela, havia uma grande especulação sobre a prorrogação. Mas eu acredito que foi uma decisão acertada manter a data, principalmente sendo alvo de investigações, né, sobre dados que estavam sendo coletados ou brechas no sistema de segurança, né. Eu vou te interromper agora, só um pouquinho para apresentar o Pedro, um dos nossos participantes da Tecnopod. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Pedro, depois tu quer te apresentar depois? Claro. E aí, Lucas, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou criador de conteúdo da Tecnovest. Eu trabalho com marketing de conteúdo, como copywriter. Trabalho também como professor, né, nas horas vagas aí de gramática. Enfim, a gente faz muita coisa. E a gente está muito feliz da oportunidade de ouvir um pouco, né, sobre LGPD, as relações aí com a lei lá da Europa, né, e os vieses que a gente utiliza aí na proteção de dados. Isso aí é muito importante aqui para a gente na Tecnovest. Com certeza, pessoas que estão nos ouvindo vão ficar muito gratas e vão saber mais sobre isso, que é uma coisa tão importante, né? Peço desculpas pelo meu atraso, mas vamos lá, pode dar seguimento, Gustavo. Muito obrigado pela participação. É isso aí. Lucas, tu pode dar pra gente um apanhado geral sobre o que é a LGPD para mim, por exemplo, que sou leigo em questões de informação e proteção de dados? Perfeito, vamos lá. E que é a LGPD? A LGPD ela é baseada
na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, traduzindo, né, da Europa. Então, a GDPR foi meio que a pioneira aí para poder regulamentar como os dados deveriam ser coletados e tratados. Então, esses são os dois pontos. Qual que é o principal objetivo dessa lei? Com a possibilidade da entrada do 5G para nós, o 5G ele consegue tratar, trabalhar e captar milhares de mais dados do que hoje a gente consegue. Então, agora a gente consegue conduzir, né, uma quantidade muito maior de dados para essas pessoa, para um software, enfim. Quando a gente fala de uma lei que protege, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é baseada nessa que é a GDPR, né? Que ela tem um aparato, né, mais sólido, tem mais tempo, né, que ela foi produzida, e ela trata, né, ela é o espelho, na verdade, a base, o espelho para todas as outras que estão surgindo aí durante esse tempo. Então, eu falava sobre a tecnologia 5G, né, que é uma possibilidade agora nova, que tem condições, né, das empresas tratarem muito mais dados e de forma muito mais ágil, e um volume muito maior. Isso faz com que as pessoas e as empresas se relacionem com uma frequência muito maior. Aqui no Brasil, os dois objetivos principais, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ou da GDPR, ou qualquer outra, né, que exista em determinados locais do mundo, né, ela veio justamente para poder coibir esse problema que a gente tem grande hoje, né, de spam. Uma empresa spam a outra é um problema muito sério, porque nós temos um registro, né, de que é muito comum, né, de uma empresa criar produtos, criar serviços tecnológicos que captem as informações dos usuários e entregam essas informações para terceiros, né? Acabam vendendo essas informações, né? O que a gente chama de mailing, né? E aí acaba que eu entreguei o meu dado pessoal para meu e-mail, meu nome, meu CPF, minha data de nascimento. Eu entreguei esses dados para um software ou um e-commerce X. E eu não quero que esses dados sejam captados por uma outra empresa. Para evitar spam, né, de que outras empresas consigam comercializar os meus dados, a LGPD vem forte, e também para que as empresas se tornem responsáveis pelo vazamento de dados, né, sem uma segurança adequada no tratamento, né, dessas informações. Eu vou puxar um pouco a brasa para o meu lado, porque eu faço as tirinhas, né, como eu falei na apresentação. Eu sou um cartunista, por assim dizer, e uma vez eu fiz uma tirinha onde um dos personagens era um, um call center, né, pedindo para o cliente atualizar as informações. E nesse meio tempo, o cliente dá as informações e tal. Só que daí o atendente fala o seguinte, ele diz, não aceitamos CPF RG, agora só aceitamos ou Facebook, ou Instagram, ou Twitter, como se a pessoa física não interessasse mais no mundo digital, interessasse só o que ela é dentro da rede.
E agora que tu falaste na questão dos e-mails, os dados É, pessoais, que hoje o e-mail tu precisa fazer tudo, né? É o novo CPF do século XXI. Com essa lei de proteção, o que que uma empresa, vamos dizer, uma grande empresa de vender, sei lá, celulares, pode fazer e o que ela não pode fazer com as tuas informações ou com as informações do cliente? uhum. Ela pode recepcionar aquele dado, né? A ideia da LGPD ou da GDPR é mostrar para o usuário, né, deixar isso bem claro e transparente, de que eu, empresa de celular Y, preciso cadastro, coloque e-mail, CPF, data de nascimento e o que for mais preciso. E depois que você cria esse cadastro aqui, o que eu vou fazer com esses dados aqui? Que hoje é totalmente obscuro, Uhum. né? Você entrega os dados e não sabe onde eles foram parar. Como você gosta de bastante tirinhas, né? A gente vê tirinhas na área da tecnologia, né? Que, eu coloquei meus dados na nuvem, mas na verdade a nuvem era só o computador de outra pessoa. Então, a gente, na verdade, não sabe para onde esses dados estão indo hoje. As coisas são muito obscuras. E a gente não sabe como essas pessoas vão tratar, se elas vão comercializar esse dado, se elas vão passar para um terceiro, ou se elas vão simplesmente deixar como registro para que você, de fato, consiga voltar e se autenticar novamente com aquele usuário, aquela senha, aqueles dados ali que você usou para recuperar a conta, caso você esqueça a sua senha e tal. Então, se registrar hoje, né, que a Lei Geral de Pessoais, ela já está vigente. Se você fosse cadastrar hoje num serviço digital, né, numa plataforma que seja, ou no e-commerce, para comprar, mesmo para adquirir, usar gratuitamente, né, algum produto digital. Se lá não tiver claro, né, as intenções de uso dos seus dados pessoais, né, falar, olha, a empresa que está coletando os seus dados, nós vamos pegar esses dados apenas para o seu registro no nosso banco de dados para que você possa retornar como usuário futuramente. Ponto final. Ok, esse foi o acordo. Se você, antes, né, se você quer usar o meu produto digital, então me forneça a quantidade de dados aqui que eu quero, arbitrariamente, né, e o que eu vou fazer com esses dados pessoais seus aqui não é da tua conta. Eu estou te dando um produto, né, é o que a gente chama de lema da vaquinha, né? A vaquinha está lá no pasto comendo, né? Se alimentando gratuitamente, né? Da grama, do capim, da ração e tudo mais. Ela se pergunta, né? Poxa, por que esse tratador ele é tão legal comigo, né? Ele me dá tudo de graça e tudo mais. Ele me dá grama, ele me dá ração. Quando tá na seca, ele faz um silo para mim e tudo mais e tal. Na verdade, o produto é ela mesma, né? Então, a ideia da LGPD e da GDPR é trazer à luz essa informação. É de que, olha, não existe almoço grátis. Se a pessoa está te pedindo uma informação ou várias informações ali, um quilo de informações para você se cadastrar, então quando eu faço um cadastro, né, em alguma plataforma, em algum serviço aí, a ideia é deixar isso de forma bem transparente e que eu saiba de fato o que vai ocorrer com os meus dados pessoais que foram entregues para aquela plataforma. Mas tu tinha dito uma coisa que eu gostei bastante. Até porque Sim. eu vi recentemente uma série, um documentário, aliás, na Netflix, chamado Dilema das Redes. Não sei se tu chegaste a ver. Sim, obrigatório para a gente de segurança da informação, aquele documentário é muito bom. E lá eles falam justamente sobre isso, né? Sobre o usuário da rede ser de fato o produto. Tu Esse é acha o ponto, né? E
tu acha que com com a LGPD isso mude, deixe de ser tão prostituído, por assim dizer? Na verdade, eu acredito que não, tá? Porque o problema, na verdade, é uma visão minha, né? É um posicionamento meu. Eu acredito que o problema do dilema das redes sociais é por conta da nossa passividade enquanto usuários e navegantes de internet, né? Estamos na rede e todo mundo, né? Todos querem hoje, a moeda é a atenção, né? A moeda é o tempo. Então, quanto mais tempo eu gasto, quanto mais tempo eu uso determinada plataforma, tem uma ferramenta de analytics gigantesca ou de inteligência artificial vasculhando e tentando entender meu comportamento. Existe até empresas, né, que são especializadas em biometria comportamental. Você tem uma ideia, a pessoa pode instalar um aplicativo e ser rastreada, né, de diversas maneiras para que a inteligência artificial, nesse caso aí da biometria comportamental, saiba, olha, o Lucas, ele costuma almoçar às 12 horas e 30 minutos, ele para todos os dias no café da esquina, compra 2 bolachas, volta para casa às 19 horas, então ele faz todo o roteiro normal, né, do que você faz no seu dia a dia, e se aquilo não for uma realidade sua enquanto você faz uma compra, ou enquanto você vai para uma viagem, né, aquela biometria comportamental pode alertar algum outro sistema que quer identificar se é você mesmo que está acessando um e-commerce, por exemplo, né? Para saber, olha, o Lucas, ele costuma comprar aqui R$10 na padaria. Hoje ele passou R$150. Opa, aí a operadora de cartão de crédito utiliza um sistema de inteligência artificial desse para poder falar, olha, esse não é o comportamento dele. Vamos recusar a compra lá na padaria. Né? Ele não costuma comprar essa quantidade. Então, esse tipo de dado, né, que é tão importante a gente entender e saber como ele está sendo usado. Ok, vai ser usado para me proteger aqui, mas eu preciso saber que isso está acontecendo. Hoje eu não sei. Né, o Google, né, para falar de Big Techs aí, né, Google, Facebook e tudo mais, eles captam essas informações aí diariamente. Na verdade, segundo após segundo. Eles sabem quando a gente está falando, quando a gente deixa de falar. Então, esse comportamento vai ditar para eles o que eles vão fazer amanhã, que tipo de produto eles vão desenvolver amanhã, para que a gente continue sendo consumidor daquela marca, daquela ferramenta, enfim, tem fins de aprimoramento, mas a ideia é que isso seja, né, fins de aprimoramento, fins de segurança, né, que a gente falou as duas coisas aqui. Só que a questão hoje isso não é mostrado para nós, né, para quais fins isso é utilizado, e nós precisamos saber, mesmo que sejam para fins lícitos, né, que é ele mesmo tratar e ele mesmo aprimorar os seus próprios produtos. Mas até isso precisa vir descrito quando você vai se inscrever numa plataforma. Aquele termos de uso, né, que geralmente a gente não lê, né, nele que vai dizer, olha, tem uma parte aqui importante aqui para você, usuário, que você precisa saber. Nós vamos usar esses dados seus, que você está inscrevendo, está cedendo para a gente vai usar esses dados para poder revender para uma empresa que vai te spamar, para uma empresa que vai, que é um hub de serviços de marketing digital. Então, ela vai poder te mandar
um folheto aí, um push no seu celular, um SMS ou um e-mail que vai conter lá 1 milhão de imagens, vai lotar sua caixa de mensagens e tal. Então, essa informação é importante. E é para isso que a LGPD está aí, e a GDPR também, e todas as outras leis de proteção de dados. Tá? Entendi. Então, na verdade, para nós, clientes ou usuários, a lei ela vem para deixar as coisas mais claras. Isso. A gente falava lá sobre as redes sociais, né? Acabou que eu, na verdade, desviei o foco. Mas quando você perguntou, né, se a gente ia mudar, se algo ia mudar, né, nas redes sociais, a minha percepção é que não, tá? É um posicionamento meu particular, mas eu acredito que, da forma que ele foi mostrado ali naquele documentário, né, do Dilema das Redes, por que é um dilema, né? Porque a gente não tem como deixar de usar. Hoje, quem está fora, né, da rede social, a rede social hoje ela é utilizada para você mostrar serviço, né, para você poder tentar angariar um emprego melhor, né, outras empresas verem você e tal, é um local onde você mostra aquilo que você faz, né, como deu um boom, né, de pequenos empreendedores aí, que conseguem sair do lugar com marketing digital também, né, conseguem atingir pessoas e tal. Mas eu não acredito que vá mudar alguma coisa nisso, porque o problema central é o nosso comportamento enquanto nós estamos navegando na rede. Então, nós, como usuários das plataformas, nós temos um comportamento muito passivo. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que a gente acaba discutindo sobre isso, que a passividade, ela é, na verdade, o motivo, né, enquanto nós formos passivos, né, o scroll infinito faz sentido, né, e você continuar passando. Por que é o scroll infinito? Aquela plataforma que você está usando já sabe o teu comportamento, já sabe o que você gosta de dar like, já sabe o que você segue, e ela vai te dar o quê? Ela vai te dar somente aquelas mesmas informações repetidas sempre. Ela não vai correr o risco de te mandar metade das informações ali que você não costuma interagir, com risco de quê? Com risco daquilo ali ficar entediante e você deixar de usar. Então, a moeda hoje, né, que eu estava falando, que é o tempo, que a nossa atenção às coisas, né, ela é muito disputada dentre todos os aplicativos, entre todas as aplicações, sistemas, produtos digitais que a gente tem hoje, de todos os locais, né, na verdade, né, você pode entregar seus dados numa conferência que às vezes é física, né, hoje não, né, no caso que a gente está vivendo hoje, mas vai voltar aí, se Deus quiser, aí, ano que vem. Mas você pode entregar seus dados ali pessoalmente ali quando você vai entrar numa conferência, ou num teatro, num cinema, você está entregando ali, né, assinando e colocando seus dados pessoais para poder entrar e utilizar aquele espaço, ou se informar ali, né, consumir um produto físico. Em todas as circunstâncias, né, todas as situações, a gente só precisa saber e ser notificado de como esses dados vão ser tratados e para quem esses dados estão sendo entregues, né? Bom, eu tô gostando de ouvir como que a gente é um mero produto, né? Principalmente essa parte comportamental. Eu gostaria de saber, assim, eu não entendo nada de leis, apesar de trabalhar no lugar que trabalha muito com lei, que trabalha muito com essa parte legislativa, né? Trabalho numa faculdade de Direito, então.
Algum tempo atrás, tinha muito uma questão de dados de privacidade relacionado às novas tecnologias, né? É, uma tecnologia que veio da China, por exemplo, de reconhecimento facial, tecnologias do Facebook de comparação de fotos, né, de quando nós éramos mais novos, comparação com agora, para traçar diversas questões, né? E eu gostaria de saber como que você vê isso relacionado a LGPD e GDPR, né? Se entra, se não entra, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para não entrar, né? As pessoas que não querem que seus dados relativos a isso caiam como um produto, como que a gente pode fazer com que nós tenhamos o mínimo de impacto possível? Muito boa a questão. Primeiro se o produto é gratuito e se você quer utilizar, leia obrigatoriamente os termos e condições de uso. E muito atentamente, né? A LGPD, ela estabelece que independente se a empresa, né, se o produto foi desenvolvido no Brasil ou fora do Brasil, esses dados, desculpa, eles precisam obrigatoriamente ser tratados aqui no Brasil e precisam obedecer à LGPD. Né? Mas o Facebook é mundial, ok. O Facebook, você vai ter que ter um servidor baseado no Brasil, que vai tratar esses dados, vai recepcionar esses dados aqui no Brasil, em território nacional, e vai seguir as nossas normativas. Você vai ter que ter né, quando a pessoa for se inscrever na sua plataforma, vai ter que verificar se aquela pessoa é de origem brasileira e vai ter que entregar para ela essas informações aqui que eu estou te pedindo que coloque, né, no momento do cadastro. E uma questão muito interessante é que essas partes sobre o tratamento de dados, né, sobre o que a plataforma, o produto digital vai fazer com os seus dados, tem que estar em destaque. Tá? Dentro daquele termo de uso gigantesco lá, né, uma das coisas que já muda é que a pessoa só pode se cadastrar se de fato se tiver olhar lá, né, se demonstrar que de fato ela correu sobre sobre todo o texto, né, e deixar essa parte de consentimento, né, que mostra lá para o usuário lá que, olha, eu, Facebook, vou usar seus dados para poder entender seu comportamento e melhorar a minha aplicação para te entregar um produto que fique mais próximo daquilo que você quer e daí fazer você voltar mais vezes aqui para utilizar a nossa plataforma. Então, isso vai ter que ficar muito claro, tá, para os usuários. Não quero alarmar, né, ser alarmista sobre essas coisas assim, mas é importante todo mundo saber que isso existe, né, essa forma de comercialização, isso sempre existiu, e agora nós temos uma lei que nos ampara. E o legal é que, no momento em que eu desistir de usar aquela plataforma, né, eu posso me descadastrar, né? Posso encerrar o uso e solicitar a exclusão dos meus dados daquela plataforma, salvo, né, onde onde alcança, né, outras legislações, né, como o caso de a coleta de dados no TSE, né, ou quando você vai se cadastrar lá para poder, né, vai cadastrar sua biometria, e existe também, né, uma separação que é muito importante falar, que é a separação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Existe uma diferença entre os dois e é importante saber, né, que, olha,
Um dado pessoal meu é um e-mail, né, o CPF e tal, o meu nome. Agora, um dado pessoal sensível, muito sensível, é a minha biometria, que é um dado fixo. Eu não vou mudar a minha biometria, como eu poderia, por exemplo, vazou a senha do Lucas lá no portal X. Ok, o portal X me notifica, eu vou lá e modifico a minha senha, né? Coloco uma senha mais forte, ele exige, lá muda as regras de criação da senha, mas as minhas biometrias, elas são fixas. Então, não tem como eu mudar a minha face, não tem como eu mudar a minha íris, não tem como eu mudar a minha biometria digital. Então, esses são dados ultra sensíveis. E esses dados, hoje, inclusive, a gente usa, né, biometria para poder se cadastrar lá, citando o mesmo exemplo, né, para se cadastrar no TSE para poder votar. Né, coloco os dados lá e também faço um registro biométrico. E essa mesma biometria eu uso para outras finalidades também. Eu coloco no meu smartphone, coloco em outros locais. E aí, né? Como eu vou ter a segurança de que esse dado tá gravado de uma maneira satisfatória ali, que eu sei que não vai ter vazamento ali. Aí é que entra o que a gente chama os certificados digitais. Né? Os certificados digitais, eles são usados para criar uma camada criptográfica dentro dos aparelhos. Com a chegada do 5G, né, a gente estava falando mais cedo, chega também em conjunto a IoT, né, a internet das coisas, a internet de todas as coisas também, e ela só vai ser possível, né, para ser amplamente, as pessoas serem adeptas, né, amplamente da tecnologia do IoT, apenas com o 5G. Porque o 5G vai possibilitar esse tráfego de milhares de vezes mais do que a gente tem hoje, né, de informações ali na rede. E como você sabe que aquele dispositivo que está na sua casa, né, que você conversa com ele, que você pede para apagar a luz à distância, né, pela internet e tal, pede para verificar se tem leite dentro da geladeira e tal, são milhões de aplicações em IoT para identificar, inclusive, se tem algum problema mecânico num carro, né, elétrico e tal, se ele está mandando os pulsos certos, até por medida de segurança. Então, essas coisas, assim, são muito boas para nós, né, eleva a gente o nível, né, nossa vida em sociedade de uma forma muito mais prática, né, fácil, mas a gente precisa garantir a segurança desses aparelhos, para saber se de fato eles não foram atacados, se eles não foram invadidos. Então, existe um certificado digital para cada aparelho, para poder garantir essa criptografia, e é isso que é importante, né, manter essas certificações em dias, para que toda a camada de segurança ali, né, toda a camada de dados seja assinada e criptografada. E, além disso, a LGPD, ela determina uma forma de tratamento de dados ali que é muito interessante, né? Em todos os casos, depois que você coleta os dados pessoais daquele usuário, onde for possível, é legal que se aplique a anonimização de dados. O que é isso, anonimização de dados? Eu peguei os dados do Lucas, tem aqui os dados pessoais dele, Lucas, o CPF dele é tal, e a data de nascimento dele é tal. Ok, eu peguei esses dados aqui, estou e o Lucas veio se consultar no hospital. Só para vocês terem uma ideia, os dados hospitalares são o segundo, tá, da lista, além dos dados bancários, né, de cartão de crédito, eles são o segundo dado preferido dos hackers nos Estados Unidos, para coleta de dados ali, informações ali dessa área.
Então, eu fui lá no hospital, fui me consultar, e aí o médico falou para mim, olha, Lucas, você tem enxaqueca. Daí esse dado ele vai ficar registrado no que a gente chama de prontuário eletrônico, né, no prontuário ali que hoje a maioria dos hospitais, a maioria esmagadora, já utiliza. E que é super necessário, porque a forma que a gente trabalhava antes, né, tudo no papel, é totalmente inviável hoje para a quantidade de pessoas que a gente tem, né, que os hospitais têm que atender. Então, é um caminho sem volta, não tem jeito mesmo. A gente precisa informatizar tudo, mas precisa informatizar com inteligência e com segurança, né? Então, a pessoa foi lá e se informou esse dado, né, que ela está com enxaqueca, né, o médico colocou lá no registro médico dele, lá no prontuário. Então, aquela informação, ela ficou ligada diretamente ao CPF e ao nome, aos dados pessoais do Lucas, né, uma condição do Lucas ficou ligada aos seus dados pessoais. Então, o que é a anonimização de dados? É você separar essas duas informações de forma que você não consiga, através é como se separasse dois bancos de dados, tá? E eles não se comunicassem entre si. Então, aqui no hospital foram tratadas 1.200.000 pessoas foram diagnosticadas com enxaqueca. Agora eu quero saber quem são essas pessoas. Opa, aí o hacker não vai conseguir saber quem são essas pessoas. Ou se ele invadiu outro banco de dados, ok, ele achou um cadastro de 5 milhões de pessoas. Ele não consegue chegar nos dados que falam sobre as condições daquelas pessoas, né? Então, um banco de dados não se liga ao outro. Essa condição você pode aplicar, por exemplo, para um login e senha, né? Então, um banco de dados registra o seu login, né, seu e-mail, seu usuário, e outro banco de dados registra a sua senha. Eles não se comunicam e uma pessoa que invada um servidor daquele banco de dados não vai conseguir logar na sua conta porque os locais os dados, né, estão em bancos, em locais diferentes e não há ligação entre eles ali, lógica que seja passível, né, de fazer o match dessas informações. Então, quando a gente fala, né, de usar um match biométrico ali, né, o Facebook usa ali para eu poder saber como eu era antes, ele traçar a forma, o formato genético, talvez como eu vou ser no futuro, e até hoje já existem aplicações até para você saber se você tem tendência a desenvolver certas doenças, tendência a desenvolver uma anomalia genética, né, normal do ser humano e tudo mais. Então, as aplicações são ótimas, são perfeitas, a gente só precisa fazer isso com segurança. Então, essas duas coisas, né, unir a criptografia do certificado digital ali, né, na base de dados, e também a anonimização dessa base de dados, elas são essenciais para que você consiga tratar essas informações sem que haja riscos, né, de vazamentos, porque as penalidades são duras, né? Você vê empresas, né, lá na Europa, várias empresas lá de tecnologia, elas acabaram fechando as portas, porque não tinham condições de arcar com as multas, né, que eram muito pesadas. Eu estava lendo aqui, 50 milhões de reais, gente. Não são dados muito sensíveis, é o que a gente está falando, né? Um registro biométrico é um dado ultra sensível.
Eu não posso sair por aí deixando esse dado solto, livre, e que o pior, né? Ligar aquele dado, é o que a gente está falando, né? Olha, tudo bem, eu posso ter a biometria do Lucas aqui guardada no meu banco de dados. E, ó, eu vou te falar, quantidade de edifício que colhe a nossa biometria digital ou facial para poder realizar um cadastro, para poder entrar ali, não tá no gibi, né? Então, agora a questão na LGPD, edifício fulano de tal, a gente estava falando só mais de produtos digitais, plataformas e tal, então vamos para o mundo físico mesmo, né? Esse é um bom exemplo, né, de um local onde as pessoas coletam seus dados pessoais ultra sensíveis e agora eles precisam se adequar. Como eles vão se adequar para isso, ou deixar isso transparente para a pessoa que está entrando ali no local, né, se registrando ali, se cadastrando, aí vai ter que ter muita criatividade, né, esse é o momento das pessoas começarem a ser criativas para apontar soluções, porque é importante o usuário saber para onde os dados dele estão indo, como eles estão sendo tratados, e é importante a empresa também cuidar da segurança daquele dado que foi registrado, que foi entregue para ela, né? E o usuário saber que aquele dado não vai ser comercializado, ele não está sendo comercializado ali pela própria empresa como um produto que vai gerar mais engajamento, para gerar mais um vício, né, entre aspas, aqui naquele local, naquela ferramenta. Então, isso que é de extrema importância. Isso aqui é tão bacana, né, da gente entender sobre a LGPD. Eu estava vendo, junto com a LGPD, consta a criação de uma autoridade nacional, né? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que seria o órgão que fiscalizaria a aplicação da LGPD, né? Consta aqui que uma das competências do órgão, né, seria implementar mecanismos simplificados, inclusive eletrônicos, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a lei. Como é que a gente faz a denúncia se o pessoal não tem noção ainda da... Alô? Oi, estou aqui. Pode falar. Como é que a gente faz essa denúncia se a gente mal sabe aonde vai parar nossos dados? Eu, por exemplo, represento o eleitorado que não tem a menor ideia de como funciona. Perfeito. Excelente a questão. A gente tem dois mundos hoje, né? O mundo digital e o mundo físico. Os dois estão competindo agora pela nossa atenção e pela nossa disponibilidade, né? Então, o que acontece? Quando eu estou no mundo físico, vou lá numa loja física, né? Tá lá o alvará de funcionamento daquela loja, tá lá o cartão CNPJ daquela loja, posso ir lá tirar uma foto, né? E às vezes eu vou comprar alguma mercadoria, tô lá, eu recebo uma nota fiscal, tem lá todos os dados daquela empresa. Agora, quando eu estou num mundo digital, a única coisa que a gente tem hoje que consegue trazer esse nível de informação para as pessoas é o tal do certificado digital. Existe um certificado chamado SSL, que é um certificado para sites e aplicações. Esse certificado, ele mostra, como se fosse o alvará lá de funcionamento que a gente tem hoje nos estabelecimentos. Então, ele mostra lá qual que é o CNPJ da empresa,
para qual empresa foi registrado aquele domínio, se aquele site ele é verdadeiro ou não, se aquela aplicação é verdadeiro ou não. Então, esse tratamento, né, com o certificado ali para poder mostrar essas informações é essencial. Por quê? Porque para quem que eu vou reclamar depois quando eu tiver algum problema? É exatamente esse o ponto. Né? Não só de um problema de vazamento de dado, mas um problema de, olha, eu comprei um produto, adquiri um serviço e não me foi prestado o serviço ou não me foi entregue o produto. Então, para quem que eu vou recorrer? Então, hoje o certificado, o SSL, que dá essa veracidade para a gente, né? Infelizmente, ainda não existe isso nos sites, né? Infelizmente, ainda não existe um padrão determinado para os aplicativos. Todo aplicativo ele tem que ser assinado com um certificado, mas geralmente é um certificado da própria loja que faz isso, né? Só para atestar de que não existe um vírus ali embedado na aplicação, ou que outra pessoa possa ter infiltrado um malware dentro dos aplicativos para poder fazer espionagem. Então, para fins de comparação, né, hoje, esse é o método que a gente tem para poder entender quem é que está do outro lado e saber que, de fato, ele é quem diz ser. Né? Não tem muitas outras formas, né, de entender, porque hoje é muito fácil, né, você clonar um site, muito simples, né? Você vai lá, copia toda a estrutura lá do site, lá, coloca em outro domínio lá parecido, e aí é um momento que a gente precisa estar muito atento em utilizar as plataformas. Opa, e aí, pessoal, beleza? Beleza. Tudo bem, Vitor? Bom demais. Então, eu cheguei um pouco atrasado aí, mas eu tenho um interesse muito grande por parte da proteção de dados com relação a pessoa física quando ela faz compras, porque eu vejo esses anúncios do Facebook, essas coisas assim, e aí eles ficam sugerindo compras, sugerindo coisas, só que às vezes a gente não menciona, só da gente falar, o anúncio já aparece lá, entendeu? E eu queria saber se tem alguma lei para isso, alguma coisa que proteja a gente nesse aspecto, ou se tem... e quais os riscos que a gente está se expondo quando isso acontece? Na verdade, assim, existem vários sensores, né, nos smartphones e tudo mais. Não necessariamente que o microfone, né, até a Apple lançou recentemente, né, uma nova aplicação que uma atualização do sistema operacional dos iPhones que te mostra quando o seu, se não me engano, é o iOS 14. Ele te mostra quando o seu microfone ou a câmera estão ligados, né? Ele acende uma luzinha lá para poder te avisar, ó, tem algum aplicativo ou você mesmo está usando o microfone, né? O hardware do aparelho, em algum sentido. Então, mas não necessariamente que o Instagram, o Facebook estejam captando essas informações, né, do que nós falamos. Mas existem outros sensores, né, nos smartphones que possibilitam este tipo de informação, né, de coleta. A vibração, o tom de voz aqui, né, isso não precisa saber o que está sendo falado, a palavra. Ele não precisa escutar a sua palavra. Mas você pode simplesmente falar a palavra e os sensores dos smartphones vão conseguir entender que aquela palavra lá qual palavra né, que você disse. Então, ele te escuta sem necessariamente
ativar seu microfone, enfim, sem te espionar tão diretamente assim. Ele está sentindo ali, sabe o que você está falando naquele momento e tal, e sabe também as pessoas que estão ao seu redor, né? Ele faz a conexão já direta, ele está traqueando você, está traqueando a gente o tempo todo, né? Então ele sabe, olha, o Lucas chegou mais próximo do grupo de amigos dele. O grupo de amigos dele, quando eles se reúnem, ou depois que eles saem dessas reuniões, geralmente eles têm esse comportamento, que a gente estava falando um pouco mais cedo, sobre essa biometria comportamental. Qual que é o comportamento do Lucas? Depois que ele sai da reunião de amigos e tal, ou da empresa, ele tem o costume de fazer isso ou fazer aquilo. Então, durante esse entendimento dos algoritmos lá, né, de inteligência artificial, é que ele entende que você está realizando aquela ação e que depois você vai procurar por algum produto relacionado àquilo. Então, essas biometrias comportamentais, elas já existem e tem várias empresas, né, que já ofertam esse tipo de biometria comportamental para... hoje, o que a gente vê, né, é mais relacionada à segurança, para que outra pessoa não compre um produto, um serviço no seu lugar, porque aquilo não é o seu comportamento normal, né, fugiu da forma que você costuma realizar compras ou realizar pagamentos e tal. Então, um pouco para a área de segurança ali do pagamento. Mas pode ser usado, né, e é utilizado de outras formas também. Mas é mais ou menos por aí. Mais pelos sensores do que pelos microfones em si, que eles estão buscando e entendendo como a gente se comporta. Interessante. Quer dizer que antes de tu pensar... Não, muito obrigado, velho. Valeu. Que isso. Isso é estranho. É estranho a gente pensar. Na verdade é o seguinte, eu vou botar um pouco de lenha na fogueira aqui, Lucas. Pra ti, e vamos ver. A gente tem no Brasil um problema muito sério de confiança quanto às empresas que detêm as nossas informações. Eu já cansei de receber ligação, todo mundo aqui deve ter recebido também. Ligação de empresas oferecendo, por exemplo, empréstimo consignado, crédito pré-aprovado, blá blá blá, blá blá blá. Aquela coisa básica com informações nossas que tu não recorda de ter passado para ninguém. Passado para ninguém no sentido assim, ó, eu não passei para aquela empresa que está me ligando oferecendo um empréstimo, entende? Ainda assim, ela tem por alguma razão ela conseguiu essa informação. Ela conseguiu o meu CPF, conseguiu o meu RG, enfim. E a gente pensa, putz, se a pessoa física já tem problemas sérios quanto a sua privacidade. Quanto à sua privacidade, o que dirá a pessoa digital, se é que estamos falando de digital. E aí, como convencer que isso tudo que tu veio e trouxe pra gente funciona mesmo e não é uma balela? Perfeito. Cara, esse é um ponto que a gente vai ter que pagar para ver, né? Como você citou, né? A criação da ANPD é um passo muito importante para nós. Ela ainda não está em pleno funcionamento, a gente ainda não tem como denunciar ninguém diretamente para a NPD, mas a lei já está vigente, então a gente pode denunciar aquela empresa que coletou ou fez aquela ligação de forma indevida, né? Há um tempo atrás, eu perguntei, né? Eu não lembro de ter te entregue meus dados pessoais. Quem é que te entregou?
qual foi a empresa que forneceu para você, né? Uma pessoa tinha me ligado, né? Para me oferecer um produto desses, assim. E eu perguntei, eu não te entreguei meus dados, eu não te entreguei meu nome nem meu telefone, como que você conseguiu isso? Quem que te entregou? E aí a pessoa ficou meio desconcertada, assim, e acabou desligando o telefone. Então, o primeiro passo existe um mercado, né, que é formal ou informal, existe um mercado de pessoas transmitindo dados para outras. Principalmente, assim, no meu caso, acontece muito com empresas de telefonia e de internet. Já foram várias vezes que eu liguei em uma empresa para fazer um orçamento e, de repente, um tempo depois, uma pessoa de outra empresa entrou em contato comigo. Então, esse tráfico de informação sobre os usuários e a intenção de compra deles, né, já existe, de pessoa para pessoa. Isso muitas vezes acontece ali dentro da própria companhia, né? Uma pessoa não conseguiu, ele passa para outra pessoa que ele conhece em outra companhia para poder fazer uma rachadinha ali de comissão. Isso existe e é um problema, assim, não é só tecnológico, é um problema pessoal mesmo, né? Que a gente enfrenta hoje, que a gente tem no Brasil. Não só aqui, né, no mundo todo, né, tá todo mundo querendo, né, te encontrar de alguma forma, chegar a você por um canal mais barato, mais rápido e te vender algo mais caro possível. Tá todo mundo querendo isso, todos querem esse seria o santo grau, né, do marketing digital, para que você consiga vender com muito mais facilidade e tal. Então, todo o cenário já está montado, já existe, já funciona dessa maneira. O que a gente tem hoje é um cenário em que a gente tem produtos digitais, né, fazendo isso, e que às vezes a gente cai muitas vezes na armadilha porque a gente não lê os termos de uso. A ideia, então, agora, com a LGPD, né, e a GDPR, que até os dados que são coletados aqui no Brasil precisam passar por um tratamento de segurança antes de serem trafegados para outros países, onde tem servidores mais parrudos para poder fazer análise de dados muito mais rapidamente e tudo mais, né? Então, o que a gente pode dizer agora a gente está conseguindo chegar num ponto mais interessante, né, de conversa entre o prestador de serviço e o consumidor que está do outro lado, que precisa daquele serviço, mas não quer que seus dados sejam utilizados de uma maneira obscura, que ele não saiba, né? Então, eu vou coletar o dado do Lucas, vou vender um produto para ele, mas eu tenho uma parceria eu sou da empresa X, coletei os dados do Lucas e vendi um ar-condicionado para ele. Opa, se o Lucas tem perfil de compra de ar-condicionado, isso quer dizer que ele serve para um parceiro meu Y. Então, eu vou pegar esse dado do Lucas aqui, né, e entregar para o meu parceiro Y. E, a partir daí, esse parceiro vende, esse canal ele é bonificado entre as partes ali, né, e aí as pessoas conseguem monetizar com isso. E não é uma prática legal. E agora a LGPD vem para poder falar, olha, essa prática é ilegal. Se você for vender os dados do seu usuário, você precisa deixar isso muito bem claro para ele quando ele for se inscrever na sua plataforma, ou contratar um serviço seu, ou comprar um produto aí do seu e-commerce, ou da sua loja mesmo física. Você tem seus próprios consumidores e hoje não existe uma empresa sem parceria, né? A empresa sozinha mesmo, ela morre. Mas precisa ficar muito claro como essas informações estão sendo usadas. E até assim, existe a questão de que
às vezes uma determinada empresa é especialista no produto X ou no serviço Y, mas ela não sabe como trazer mais inteligência para o negócio para ofertar melhor os serviços dela, ao invés de ficar gastando o ouvido do consumidor, ofertando para ele aquela fala do pessoal de seguros, né? Fala assim, tem um seguro aqui, pessoal, que vai te cobrir nisso, naquilo, e a casa da sua vizinha, e o cachorro do seu marido, e não sei o que e tal, o carrinho de bebê da sua filha, não sei o que. Então, existe essa ânsia por oferecer melhores produtos e melhores serviços. É algo comum, é algo super natural. Até o podcast aqui, para ele poder atingir as pessoas corretas e que querem saber sobre esse assunto, né, e que acham que isso é relevante, né, existem as formas de chegar nas pessoas corretas e que não fique buzinando nas pessoas que a gente não quer, que acham esse assunto que não é para eles ou que eles não querem escutar sobre isso agora. Então, as relações de comportamento, elas são importantes em toda relação de consumo. Só que a gente precisa deixar isso muito claro, que, olha, eu vou tratar o seu dado, mas eu vou captar seu dado, mas eu vou entregar para a empresa de analytics Y, Z, né, que vai fazer o tratamento e vai dar para a gente uma informação mais apurada se você quer mesmo saber sobre esse assunto, ou se é melhor a gente procurar um pouco depois, se está num momento delicado e tal. Essas são informações importantes, são legais, mas elas precisam ser utilizadas da forma correta. Tá? É para isso que a LGPD está aí. E a ideia da gente denunciar é denunciar as pessoas que estão fazendo de forma errada. E a gente pode denunciar hoje no tribunal comum, enquanto a NPD não disponibiliza os canais diretos para a gente falar com eles. Né? Mais alguma pergunta, gente? Que eu tenho mais algumas aí. Meu colega, então, eu gostaria de saber sobre essa relação da LGPD e o Pix, né? Porque eu vi que tem muita gente aí no Facebook que não sabe o que é ainda, mesmo com toda essa divulgação que está tendo dos bancos, né? Os bancos estão querendo muito os clientes, estão fazendo muitas propagandas, muito marketing em cima do Pix, mas muitas pessoas ainda não conhecem o que é essa ferramenta, qual que é a proposta, por que eles estão trazendo essa novidade, né? Utilizar uma chave, também essas noções de dados sensíveis, essa transparência, como que você citou anteriormente, né, que a proposta da LGPD é trazer uma transparência maior, fazer com que o usuário tenha mais credibilidade naquilo que ele desconhecia, né? O que a gente pode situar e explicar para as pessoas que estão nos ouvindo do que é o Pix, se vale a pena, se não vale, o que é mais ou menos essa novidade aí? O Pix foi uma forma que o Banco Central achou, né, de permitir que todos os serviços continuassem sendo prestados 24 horas por dia, digitais, e unificassem, né, equalizassem, na verdade. Isso ajuda muito tanto a equalizar o mercado de fintechs, né, com os bancos tradicionais, né, então agora os serviços são padronizados e você pode fazer uma transferência, pagamento 24 horas por dia, não tem mais aquela regra de só até 7 da noite, não, só até 6, uns bancos fazem 6, outros 7, outros 8 horas da noite e tal. Então agora unifica-se esse formato, então todos as nossas transações vão ser feitas 24 horas por dia, de qualquer lugar. E como agora a gente já tem muitos bancos, né, a oferta de
de bancos, de financeiras e tal, é muito grande. Essa unificação por chave dá uma facilidade maior quando você quer transferir um valor para determinada pessoa e você não sabe quais são os dados bancários dela. Mas aí a pessoa fez o quê? Ela cadastrou chaves específicas lá dentro, que são CPF ou e-mail, tem várias formas de você cadastrar. Geralmente a maioria dos bancos pedem esses dois, que são os dois principais que a gente mais utiliza. A gente usa muito o e-mail para abrir as contas, para abrir contas em serviços digitais, e o próprio CPF que liga, né, sabe quem é a pessoa física mesmo que está lá por trás daquele e-mail e tal. Então, você cadastra determinadas chaves, ou o número do telefone também, né, que está vinculado ali ao seu CPF ali, atrás a linha está registrada no seu CPF e tudo mais. Então, esses dados aí vão servir como chave para entregar um valor para aquele determinado banco onde você registrou aquela chave. Então, ao invés de eu mandar, né, um depósito, fazer uma transferência para uma conta X sua, que eu tenho que saber qual agência, qual conta, ou às vezes a operação e tudo mais, eu simplesmente cadastro uma chave lá do meu CPF e falo, pode transferir para mim, meu CPF é tal, ou pode transferir para mim, meu e-mail é tal, tá aí, essa vai ser a chave que você vai usar para transferir um valor, né, para minha conta bancária. Isso vai estar atrelado, né, uma chave que vai estar atrelada ao outro valor, né, que a gente chama no desenvolvimento de chave valor, um dado está associado a outro ou outros dados, né. Então, a chave é o meu e-mail aqui, que vai estar associado aos meus dados bancários. Então, se eu tenho o seu e-mail, eu só posso simplesmente colocar o seu e-mail ou o seu CPF no meu sistema de transferência e ele vai mostrar em quais bancos eu já tenho aquela chave cadastrada, e aí eu posso escolher, deixa eu mandar para o Banco do Brasil, porque assim eu não pago, por exemplo, né, eu tenho uma conta no Banco do Brasil e vou transferir para outra pessoa. Eu vi que na chave dele, né, pelo CPF que ele cadastrou, pelo e-mail, ele tem aquela chave cadastrada em 2, 3 bancos lá diferentes, e também o Banco do Brasil. Então, para eu não pagar um TED, um DOC, eu vou transferir de conta do mesmo banco similar que eu tenho. Então, ajuda as pessoas também a entender isso e dá mais facilidade. Em relação à transparência no uso dos dados, né, segue as mesmas condições. Isso não muda nada em relação ao que nós já entregamos para o banco, né, para registrar lá, ou para a financeira, né, para registrar uma conta lá, no banco digital eu preciso colocar minha biometria facial, fazer uma prova de vida, dar todos os meus dados lá para eles lá, tirar uma foto da minha CNH ou do meu RG, para poder enviar também, para eles poderem fazer um match biométrico da minha face com o que tem lá, verificar se os dados são corretos, fazer uma análise também do documento, para ver se é um documento que tem pontos de falha que beiram a falsificação ou não, qual que é a possibilidade daquele cara estar fraudando, né, a criação de conta de outra pessoa e tal. Então, para eu me registrar ali, eu já entreguei aqueles dados. Então, o que o Pix vai fazer é facilitar só essa transação entre as pessoas, né, e entregar para nós a possibilidade de realizar pagamentos, realizar transferências a qualquer hora do dia, em qualquer momento. O tratamento dos dados lá, eles continuam sendo essenciais. Óbvio que agora o e-mail, o CPF,
ou qualquer outro dado que eu use para cadastrar como chave lá dentro, vai ser muito mais sensível, um dado muito mais sensível. Por quê? Porque com aquele e-mail, com aquele CPF, eu vou saber se aquela pessoa tem conta em um banco X ou em um banco Y. Eu vou falar, opa, esse cara aqui tem conta em 10 bancos. Então, é um possível alvo melhor? Essa é uma discussão, né, sobre essa questão. Esse cara não, esse cara tem conta só em um banco, é um banco que não cobra nada de tarifa e tal, então provavelmente esse cara não tem muita grana, então não é um alvo muito legal para a gente. Então vai selecionando dessa forma. Então passa-se a ter uma sensibilidade maior por conta do Pix, né, para os dados das pessoas. Legal, legal. Obrigado por explicar um pouco mais sobre. Muito obrigado. Gustavo? Em resumo, o serviço bancário, vamos dizer que vai aumentar das 10 às 3, é isso? Isso. De forma digital, desde que você tenha uma chave cadastrada no Pix, sim, o serviço ele se torna 24 horas por dia. Então, eu não preciso correr o risco de 11 horas da noite eu lembrei de pagar aquela conta que vencia hoje. Né? Você não paga, hoje você não paga. A partir do Pix, você vai ter essa condição. Né? A qualquer hora do dia, você vai conseguir, o serviço digital, você vai conseguir realizar esses pagamentos. Vai facilitar bastante. Interessante isso aí, hein? É legal. Interessante, bem interessante mesmo. Eu tava olhando aqui, o Lucas, que a lei vai ser aplicada, ok, né? Ela já está em vigência, em alguns aspectos ela já está em vigência, mas a gente ainda assim vai precisar desse órgão NPD para que ela funcione efetivamente. Mas parece que ela ainda não entrou, esse órgão ainda não foi montado, ou o que eu tenho aqui é uma informação que já foi esperada. Em agosto desse ano, o governo federal ele determinou a estrutura da NPD, disse quantas pessoas vão ser, quantos vão ser de cargo comissionado, quantos vão ser definitivo e tal, e tudo mais. Como vai ser a estrutura, se vai ter presidente, vice-presidente, ou se vai ser só um diretor, se vai ser um secretário e tal. Ele determinou essa estrutura. Agora, ele não nomeou ninguém, então não tem ninguém trabalhando lá na NPD. É um órgão que existe só no papel e que a gente ainda tem que recorrer aos modos tradicionais de ir lá na comum, né, para poder pedir para acionar, né, sobre os direitos da LGPD. Entendi. Cara, fala um pouco. Eu tava olhando aqui a empresa para qual tu trabalhas, a Solute, né? E vocês têm aqui um certificado digital, não? Que é uma forma de tu identificar o site que consegue proteger as tuas informações de programas, ou enfim, de pessoas que queiram utilizar ela de forma indevida. Eu gostaria que tu falasse um pouco como faz para uma empresa como vocês trazer um selo de certificado à tona e provar que ele funciona.
a gente trabalha fortemente nesse ramo de certificado digital e identidade digital. Né? Vou colocar essas duas questões, essas duas palavras em xeque, porque toda vez que a gente fala de um certificado digital, a gente está levando uma identidade. Se a pessoa falar, é um certificado digital, mas não está trazendo identificação para um site, para uma aplicação, para uma pessoa física ou jurídica, não é um certificado, né? É qualquer outra coisa. Pode acionar, pode servir para outros métodos de segurança e tal, mas se não for um certificado que traga identificação em algum nível, né? Não é algo que vai valer a pena. Não é o certificado, né? Enfim. Então, o que a gente faz nesse quesito, né? nesse sentido? A gente identifica as pessoas, né? E entrega para elas as suas próprias chaves, que a gente chama de chave pública e chave privada. Chave pública são dados que são públicos mesmo, né? Seu nome, seu CPF, e uma chave privada, que é a sua identidade e assinatura, tá? E aí aí eu estou falando de certificado, identificação e assinatura como um todo, né? No meio digital, tanto um sistema que você está usando aí no seu computador, né? Ele precisa de uma identificação. Todos os sistemas, na verdade, para poder rodar com a identificação correta, né, para falar, olha, esse software que você está instalando aqui no seu computador, ele é do fabricante tal. Você deseja instalar, você confia nesse fabricante, você vai lá e instala, né? O diferente quando você não tem uma assinatura digital vinculada àquele software, né, aquele código que foi entregue lá, o sistema operacional já vai logo, no mesmo momento, alertar você de que aquele software ele pode conter algum código malicioso. Por quê? Porque não existe uma empresa certificando aquele software lá por trás. Ou uma pessoa craqueou, né, aquele software, né, esse é o grande perigo de se instalar softwares piratas, né? É que a gente estava falando justamente desse tráfico de informações. Então, como que os hackers, geralmente, eles conseguem dados dos nossos cartões de crédito e enfim, né? Uma infinidade de dados pessoais nossos. Existem malwares e spywares que ficam escutando o que o nosso teclado está digitando, ou ele aciona o microfone ou a câmera do seu computador sem você pedir, sem você ver, durante algumas vezes por dia e tal, ela acaba escutando e vendo algumas coisas e tal. Até a gente já até viu muito jornal noticiando vazamento de imagens, né, fotos de artistas e tudo mais, que na sua intimidade e que poderiam ter sido evitados se você tivesse garantido a segurança ali, né, das informações e instalado 100% das coisas de forma original, verificando quem é que está lá na outra ponta, né, quem que é o desenvolvedor daquela aplicação. Então, o certificado, ele é essa ponta, né, para você dizer assim, olha, no meio físico, eu tenho uma identidade que mostra quem sou eu. No meio digital, essa identidade é o certificado. Então, a gente entrega esses certificados para que um site, uma aplicação, um software se comunique com você e diga, olha, oi, eu sou a empresa X, estou querendo, estou te entregando um serviço Y e você pode se comunicar comigo instalando aqui a minha aplicação e tal, ou se inscrevendo
aqui no meu site e tudo mais. Então, os certificados são esse selo de garantia, né, essa identificação que a gente tem. E também são os mesmos que servem para encriptar os dados, né, a gente falando de segurança de dados, são os certificados que são usados para poder fazer essa encriptação dos dados e garantir essa segurança quando os dados são enviados lá para o servidor da aplicação, às vezes está lá do outro lado do mundo, né? Os certificados SSL, por exemplo, eles encriptam os dados desde que você insere eles dentro do navegador da sua internet, até quando esse dado passa pelo roteador da internet da sua casa, chega no provedor da internet, né, da sua escolha, e depois dali dispara para o servidor onde está instalado o site. A gente não fala muito sobre a infraestrutura da internet no mundo, mas tudo existe, para isso existe uma infraestrutura muito gigantesca, né? São cabos submarinos que ligam servidores que estão lá na Europa para disponibilizar sites que estão lá para a gente que está aqui no Brasil. E esses mesmos servidores que estão lá na Europa se interligam com outros servidores que estão lá nos Estados Unidos, com outros que estão aqui no Brasil, com outros que estão lá na Índia, na China e tal, enfim, no mundo inteiro. E esses cabos, né, se quem tiver a curiosidade para pesquisar sobre a infraestrutura da internet do mundo, né, vai ver como a infinidade de cabos que tem de fibra ótica, que é por onde trafega de fato a informação. A gente vê, né, tudo bonitinho aqui no computador e tal, e não sabe de onde essa informação está vindo. E ela é muito rápida, é um processamento instantâneo. Para a gente conseguir ter um site carregando em 2 segundos, a infraestrutura ali por trás ali é gigantesca. Mas para garantir a segurança, né, dessa informação e que, de fato, aquele site ou aquela aplicação, aquele software que você está usando, está querendo se comunicar, é de fato ele mesmo, e que aqueles dados, né, são duas coisas, né, se o site é ele mesmo, se a aplicação é ela mesma, ou se a pessoa física ou jurídica lá do outro lado é ele quem ele diz ser, é aí que entra o certificado digital, que é a chave de identificação e criptografia para garantir a autenticidade e a segurança daquelas informações que estão sendo trafegadas ali no meio eletrônico, né, entre as duas partes. Então, no final das contas, ela é mais um recurso para tu dizer, esse site, enfim, esse programa que tu está entrando aí, ele apresentou ferramentas que demonstram que ele é mais seguro, então. Perfeito. Inclusive, os sites de busca, né, eles ranqueiam melhor os sites que têm certificados do que aqueles que não têm. Então, é um método de garantir que as pessoas vão visualizar mais e vão entrar mais em sites que tenham um certificado, né, que garantam uma identidade lá e uma segurança muito maior. E até assim, agora que a gente está nesse momento de distanciamento social, e que talvez isso vá perdurar, né, a gente vê muitas empresas falando sobre o home office e tudo mais, até para você, por exemplo, alugar ou comprar um imóvel hoje, né, você usa um certificado digital para poder fazer essas assinaturas eletrônicas, né, de um lado para outro, e você saber quem é que está lá do outro lado, de fato, adquirindo ou alugando aqueles imóveis, né? Já surgiram várias startups também que utilizam esses meios, né, eletrônicos, né, para garantir, para que a pessoa não precise ir fisicamente lá, assinar, passar por um cartório e tudo mais. Então, existem esses métodos até para você garantir a identidade e a autoria da outra pessoa mesmo, física, que está lá do outro lado na internet, que queira adquirir seu imóvel ou alugar, né, e já existem cartórios que trabalham com esses registros digitais também. Então, tudo indica que essa questão da certificação digital, da identificação digital,
com esse nível de segurança e criptografia e identificação, ele veio mais para ficar e agora está se popularizando mais, né? Está sendo mais comum você ver um imóvel sendo alugado sem precisar entrar em contato diretamente, né, fisicamente, né, com a imobiliária, que às vezes é uma imobiliária digital, né, ou com o proprietário, que também consegue fazer utilizar desse serviço de assinatura eletrônica e certificado digital. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Eu sou o Gustavo Braz. Acompanhem o portal. Nos acompanhem nas redes sociais. O meu Instagram é gbdrcarvalho. E o Pinico Cínico é @Pinico Cínico, tudo junto. O Pinico Cínico. Lucas, tu tem alguma indicação, alguma sugestão para o pessoal que está ouvindo? A sugestão é que pessoas passem a ler melhor assim, os termos de uso quando forem se inscrever em plataformas. Exijam seus direitos, né, quando forem entrar em edifícios, enfim, qualquer lugar que for coletar seus dados pessoais, principalmente se forem dados sensíveis. Fiquem atentos a essas informações, a como as aplicações querem usar seus dados, né? A internet está aí, é uma ferramenta excelente, a gente não vive mais sem, mas a gente precisa tomar as precauções e usar com sabedoria, né? Usar com atenção, principalmente, olhando atentamente aquilo que você está, para quem você vai dar suas informações, como você quer que elas sejam tratadas, está tudo lá nos termos de uso. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção em relação àquilo que a gente está entregando aos dados e para quem a gente está entregando. Muito bem, então. Muito bom. Pedro, dá teus recados finais aí também. Então, queria agradecer primeiramente a presença aí do Lucas. Foi bem interessante ouvir isso, né? Porque é uma coisa importante, não diz só sobre privacidade, mas também sobre transparência. E isso é interessante porque a gente precisa entender que nas questões legislativas, administrativas e judiciárias dos três poderes aqui do Brasil, a gente precisa entender como isso funciona. E cada lei que é promulgada, cada lei que é sancionada, cada lei que a gente encontra no meio do nosso caminho, ela pode ser uma pedra ou pode ser um facilitador, né? Para a gente que é usuário das diversas plataformas aí, principalmente com o advento do marketing digital, a gente tem nós temos que estar cientes do que a gente está entrando, né? Isso é essencial. E também a gente tem que saber como que a gente vai analisar esses dados, como que a gente vai guardar. A LGPD, ela dá isso para a gente, né? Ela nos ajuda com isso. Então, para as pessoas aí que mexem com marketing digital, é uma coisa essencial. E, é claro, né, para as demais também, a gente não pode deixar isso passar. Lucas, eu gostaria muito de agradecer a sua presença em nome da Tecnovest, né, como CEO da Tecnovest, gostaria muito de agradecer a sua presença, as pessoas que participaram. Juliano, eu e Juliano, a gente chegou atrasado, eu peço desculpas às pessoas aí, Gustavo, Lucas, ao Paulo, mas muito obrigado aí, Gustavo, por dar essa coisa. Eu não estou finalizando o podcast, não, eu só estou agradecendo mesmo, porque é uma coisa sensacional quando a gente tem essa possibilidade de compartilhar experiências, né, e adquirir também com pessoas assim que sabem tanto sobre um determinado assunto. Então, pessoal, falando agora sobre o meu jabá, né, que é importante, se vocês quiserem
ler os textos aí que eu produzo na Tecnovest, é só acessar tecnovest.com.br e navegar por esse portal que tem muito conteúdo bacana, tá certo? As minhas redes sociais, se você quiser seguir meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, tem o GitHub também, só que eu não faço nada no GitHub, não. Vocês podem ir lá, o Pedro Rosenberg, tá? Que tem muita coisa bacana que eu escrevo, que eu coloco lá, tem coisas do meu cotidiano, experiências, né, poemas que eu escrevo também, enfim, tem muita coisa legal, acho que vocês vão gostar, e tem dicas também de marketing digital, tem dicas aí de podcast, tem muita coisa, e eu tô preparando umas coisas sensacionais. O pessoal da Tecnovest também tá com diversos projetos, se você quiser ficar ligado, se você quiser ir ter um certificado muito bom, aprendizado bacana, continue seguindo a Tecnovest, entra aí todo dia, todo mês, toda semana, porque tem muita coisa boa vindo aí. Obrigado, Gustavo, obrigado, Tecnovest, obrigado, Juliano, obrigado, Lucas. É isso aí, tamo junto, é nóis. Valeu pela oportunidade. Valeu então, Lucas. Obrigado pela tua participação e pela tua paciência aqui, inclusive pelo barulho aqui da vizinhança. Tranquilo. Tá ok? Valeu então. Foi ótimo conversando com vocês. Valeu. Tá convidado de novo, hein? Porque o assunto não acabou. Fica à vontade, só falar lá com o pessoal lá que a gente marca mais uma rodada. Beleza. Valeu então. Fechou. Obrigado, pessoal.